Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e vossa família. Vamos orar para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje seria, se estivéssemos na igreja aberta, hoje seria a Santa Ceia do Senhor, Mas vai passar esses momentos, nós vamos estar juntos novamente, adorando e trazendo à memória o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos que Deus possa ministrar os nossos corações e ministrar o vosso coração nessa noite. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo nome. Senhor, eu te peço, toma as nossas vidas em tuas mãos. Toma os nossos corações, os nossos pensamentos. Que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, sempre de acordo com a tua boa vontade. Que o Senhor tome, Pai, cada um dos meus irmãos, Pai, que o Senhor guarde e livre-nos de todo mal. Senhor, te peço em nome de Jesus. Que o Senhor também ilumine a nossa mente. Que o Senhor, Pai, venha nos envolver com o teu Santo Espírito, para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra, a tua vontade sobre as nossas vidas, o teu amor, Senhor, expressado naquela cruz. Por favor, Senhor, toma cada vida, cada um dos meus irmãos, ilumine os entendimentos, Pai querido, e que tudo que venhamos dizer nesta noite, através desta palavra, que venha do teu coração para os nossos corações. E que, Senhor, essa palavra encontre um terreno fértil em nossos corações e venha frutificar, Pai, para que possamos também abençoar outras vidas através desta palavra. Continue abençoando cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, da ICNV Mambucaba. Que o Senhor guarde, livre de todo mal, que o Senhor direcione a cada pessoa também que está vendo esse vídeo. Meu Pai, que o Senhor venha a todos eles com a tua paz, que guarda a mente, que guarda a mente e o nosso coração, Senhor. A paz que excede todo entendimento, a paz que vem do Senhor, a paz que vem do alto. Pai, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor. Pai querido, continue, Pai, trabalhando em nós e através de nós. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Continue dando forças a cada irmão, cada irmã, a cada pessoa, Senhor. Tenha misericórdia de suas vidas. Pai, os nossos irmãos que estão no mundo afora, Senhor, também sendo perseguidos por causa do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Continua dando forças aos Seus filhos, para que Seus propósitos, Senhor, continuem se cumprindo nessa terra. É o que nós te pedimos, Santo Pai, e te agradecemos por tudo que tens feito e por tudo que ainda hás de fazer em nossas vidas e através de nós, em nome de Jesus. Todos digam amém, amém, graças a Deus. Amados, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler, vamos meditar em todo o capítulo 53, amém? Então vamos começar Isaías 53, verso 1. Diz assim o texto: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. De sua linhagem, quem se preocupou com ele? Porque ele foi cortado da terra dos viventes e foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não estivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amados, hoje eu queria falar sobre a maior expressão de amor de Deus sobre as nossas vidas, que foi a cruz de Jesus, o sacrifício de Cristo naquela cruz. E Isaías, aqui no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, escrito 700 anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele já estava aqui remetendo ao Messias, ao Cristo que deveria vir, que viria e iria padecer pelo seu povo, por nós, né? E nos religar a Deus. Então, amados, não vou me ater muito nessa parte, mas vamos adentrar aqui ao texto. A cruz de Cristo, ela é a maior expressão do amor de Deus por você e por nós, né? Por todos nós. Primeiro ponto, Deus ama você. Ele não escreveu essas verdades, irmãos, em um outdoor, ele não escreveu essas verdades, né, em luzes de neon ou em telas, né, falando nos dias de hoje, né, em telas de LED, de HD, não. Ele escreveu essa verdade na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ainda não merecedores e nem merecemos tamanho amor e graça do nosso Senhor. Mas mesmo assim ele se entregou naquela cruz. A cruz de Cristo, irmãos, ela não foi um acidente, mas sim um apontamento de Deus desde a eternidade. Quando você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela aponta para uma pessoa central, que é Cristo e a sua obra na cruz do Calvário. Então, isso não foi algo do acaso, não foi um momento, não foi nada inesperado. Deus já tinha tudo isso planejado. Deus já tinha planejado tudo isso antes da fundação do mundo. Jesus, ele nasceu, ele existe, coexiste com Deus para ser nosso substituto e representante e fiador nosso. A cruz sempre esteve ali no coração de Deus e sempre esteve diante dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele jamais recuou da cruz. Jesus,
ele jamais fugiu daquilo para que ele viria a fazer e a consumar. Ele jamais correu, ele teve pavor, né? Mas ele jamais correu. Ele enfrentou. Ele marchou para a cruz, né? Como um rei a ser coroado, né? Ele foi de uma forma, né, dolorosa, mas nós vamos adentrar mais profundamente no texto. Daqui a pouco nós vamos ver isso. O amor de Deus por mim e por você, irmãos, ele é eterno. Esse amor expressado grandiosamente na cruz do Calvário, ele arrebatou os nossos corações. Ele mudou o nosso modo de pensar. Jesus, ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de você. A cruz de Cristo foi o seu gesto de mais profundo sacrifício por nós. Jesus, ele deixou a sua glória, ele deixou o trono vazio, ele esvaziou-se de si mesmo para se tornar homem, servo. Foi perseguido, foi preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz. Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo Senhor, ele se fez servo. Sendo santo, ele se fez pecado. Ele não pecou, mas ele ele levou sobre si o pecado da humanidade. Sendo bendito, ele se tornou maldição naquela cruz. Sendo o autor da vida, irmãos, ele deu a própria vida por mim e por você. E vai a pergunta: quem levou Jesus à cruz? A morte de Cristo, ela não foi determinada por fatores circunstanciais, fatores cotidianos. Mas Cristo, ele não foi morto pelos sacerdotes que o prenderam. Ele não foi morto pelo sinédrio que o sentenciou. Ele não foi morto porque Pilatos o entregou, nem porque os judeus os acusaram, nem porque Judas o traiu, nem porque Pedro o negou, nem porque os soldados o pregaram na cruz. Quem levou Jesus à cruz, então? Amados, quem levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz do Calvário. Olha o que diz aqui no verso 5 de Isaías 53. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, por que Jesus foi transpassado? O que levou a Jesus ser transpassado, a estar naquela cruz? As nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos erros, os nossos pecados. Foi isso que levou Jesus à cruz. No verso 8, na segunda parte do verso, diz o seguinte: por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Por causa da nossa transgressão, o Messias, o Cristo, o Rei, o Senhor, foi ferido. Verso 12 diz: ele levou sobre si o pecado de muitos. Ele levou sobre si. Ele carregou o peso do nosso pecado naquela cruz. No verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O que matou Jesus não foram os açoites, nem os soldados, nem o suplício da cruz. Fomos nós e os nossos pecados que o levou à cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz, ele bebeu, ele sorveu o cálice da ira de Deus, que era contra nós. Na cruz,
Ele foi feito pecado por nós, né? Como eu já falei em algumas mensagens, Jesus não pecou, mas ele levou sobre si os nossos pecados. E quando ele estava levando sobre si os nossos pecados, a espada da lei estava sobre ele. Pois Jesus era o nosso substituto. Ele foi propício, ou seja, ele foi em nosso lugar. Nós éramos merecedores de tamanha dor, de tamanho sofrimento, mas ele foi em nosso lugar. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz do Calvário. Outro ponto, o Pai, Deus Pai levou Jesus à cruz. Verso 6 de Isaías 53 diz o seguinte: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor, Deus Pai, fez cair sobre Jesus a iniquidade de toda a humanidade, de todos nós. Todos os nossos erros, falhas, foi tudo naquele momento sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 10, o profeta Isaías continua dizendo: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Amados, quando Isaías fala aqui no verso 10 que o Senhor agradou moê-lo, ele não está dizendo que Deus é sádico, que estava gostando de ver o seu filho, né, o seu único filho, como diz João 3,16, seu filho unigênito, para que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu filho unigênito, que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o seu único filho, Deus enviou para essa missão, para essa obra salvadora. O que Deus, quando Isaías fala que Deus agradou a moê-lo, Deus aceitou o sacrifício. Deus, aquele sacrifício era suficiente. Somente Jesus poderia pagar a nossa conta, irmãos. Por isso que a Bíblia fala aqui, o profeta Isaías fala no verso 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ou seja, o sacrifício foi completo, o sacrifício foi perfeito. No verso 4 de Isaías 53, na segunda parte, diz aqui assim: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O homem, a multidão, olhava e dizia: lá vai um homem ferido por Deus, um homem sem a graça de Deus. A multidão não entendia. O homem não entende, muitas das vezes o homem não entende. Jesus, ele não foi à cruz porque a multidão gritava lá, né, parecia uma multidão com sede de sangue, né, gritava: crucifica-o, crucifica-o. Ele não foi à cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja, porque Judas o traiu por ganância, porque Pilatos o sentenciou por covardia, ou porque os soldados pregaram naquela cruz de uma forma, pregaram naquela cruz por crueldade. Mas ele foi à cruz porque o Pai o entregou em amor. Ele foi por aquela cruz porque Deus Pai, em amor, enviou o seu Filho por amor a mim e a você, para pagar o preço dos nossos pecados naquela cruz, rasgar a sentença que era contra nós. E Jesus, ele não foi, irmãos, de uma forma obrigada. Jesus, ele não foi, né, muitas das vezes, como nós pegamos os nossos filhos, não, tu tem que ir. Não, Jesus, ele foi voluntariamente. Jesus, ele foi em amor. Verso 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. Olha o que Isaías está falando. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si. Ou seja, ele pegou e falou, olha, eu vou levar, isso aqui é comigo. Eu vou pagar essa conta. Eles não têm condição de pagar essa conta. Comparando muito mal, né? É como se você está num restaurante com um amigo, né? E você sabe da dificuldade daquele amigo, ele não, né? Se ele pagar aquela conta ali, o negócio vai ficar mais complicado para ele. Às vezes ele está numa situação delicada financeiramente, e você está numa situação, né, mais tranquila, e você fala assim, não, deixa que eu pago aqui. Você tomou aquela conta para você. Uma pessoa que está passando uma necessidade, e você chega e fala, não, deixa que eu estou aqui, eu vou pagar a tua conta de luz, deixa aqui comigo. Você está tomando sobre você aquela conta, aquela responsabilidade. Se você não pagar a conta do amigo lá, a empresa de luz vem e corta, né? Comparando mal, tá, irmãos? Aqui Jesus, ele tomou sobre si. Nós não tínhamos condições de pagar o preço de sorver, de beber o cálice da lei de Deus. Nós não tínhamos condições. Mas Jesus chamou para si. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si. É só você lembrar que quantas pessoas Jesus curou. O Evangelho de João disse que se fosse contar tudo o que ele fez, não haveria livros que coubessem no mundo. Então, será que Jesus não poderia ele mesmo? Né? Mas não, ele tomou sobre si. Era necessário ele levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. No verso 10, continua falando um pouco mais sobre a voluntariedade de Jesus. Quando, o verso 10 diz assim, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Olha só, Jesus, ele deu a alma dele como oferta pelo pecado. A segunda parte do verso 10 fala sobre isso. Ele deu, oferta é algo voluntário, você não é imposto a dar, né, a uma oferta, mas a oferta ela é algo voluntário, é aquilo que vai do teu coração. Jesus, ele falou, não, eu vou dar a minha vida por eles, eu vou dar a minha vida por eles, Pai. Eis-me aqui, eis-me aqui. Nem a morte, irmãos, podia tirar a vida de Jesus. Ele se entrega na cruz e diz, né, no momento da crucificação, ele fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele fala, tetelestai, suspirou e faleceu. E entregou a sua vida. Nem a morte. No verso 11 diz, o seu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele justifica-nos, né? Eles estão justificados porque ele levou sobre si, ou seja, ele pagou o preço do pecado. Ele nos justificou, porque a justiça foi feita nele. Então não há mais condenação. Como diz o apóstolo Paulo na carta em Romanos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, nós que estamos em Cristo Jesus, irmãos, nós somos privilegiados, pois não há mais nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que se rendem aos pés de Cristo, aqueles que encontram em Cristo perdão para os seus pecados, encontram em Cristo refúgio, abrigo, um porto seguro em Cristo. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, irmãos, para que você, para que eu, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele pagou esse preço altíssimo, altíssimo.
apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange. Ele nos amou e a si mesmo ele se entregou por nós. Que amor é esse? Que amor é esse? Que não mediu as suas consequências. É um amor perfeito. É o amor ágape. E que tipo de sofrimento Jesus suportou? Qual foi esse real preço? Amados, é sempre bom a gente nós trazermos a memória. Quando o Senhor Jesus Cristo ele instituiu a Santa Ceia, ele pediu que nós lembrássemos de quê? Das vitórias, dos momentos, né, onde ele tirou Lázaro do sepulcro, do momento onde ele andou sobre as águas, do momento onde ele acalmou a tempestade. Não que não seja importante, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele institui a ceia, ele diz, ele está ali no momento da última ceia, ele parte o pão, e ele fala, fazei memória de mim nisto. Este é meu corpo, moído a favor de muitos. Ele pega o vinho e diz, este é meu sangue, derramado em favor de muitos. Ou seja, ele está querendo que nós venhamos em cada momento da Santa Ceia trazer a memória do sacrifício na cruz, da sua dor, do preço que foi pago, do sangue derramado, de sua aflição, para que a cada dia, irmãos, por que Jesus fez dessa forma? Eu entendo que para que a cada dia nós, a cada momento na ceia, nós viemos dar valor a esse sacrifício. Nós viemos dar valor ao momento de estarmos juntos na ceia do Senhor, no partir do pão, no beber do cálice da nova aliança. E eu queria esmiuçar um pouquinho do sofrimento do nosso Senhor, para que isso fique cravado em nossos corações. Amados, nós damos valor a muitas coisas quando nós sabemos o preço que foi pago, o sofrimento, né? Quando você adquire algo que te custou muito, suor, lágrima, choro, você dá mais valor. Não é assim? Infelizmente o ser humano é assim. Então, nosso Senhor, ele quer, né, quando ele instituiu a Santa Ceia, para que nós viéssemos trazer à memória o sacrifício, o preço que foi pago por minha vida, por sua vida, o preço que foi pago por nossas vidas. Jesus, ele suportou, irmãos, o sofrimento moral e espiritual. O seu sofrimento, ele foi repulsivo. Verso 3 diz, os homens, diz aqui, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores que sabiam o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. O sofrimento, o que Jesus estava passando, o flagelo foi repulsivo. Os homens olhavam para ele e falavam, eu não quero ver isso não. É como se alguém se acidenta ao nosso lado, ou se você já teve a triste experiência de ver alguém acidentado, né, carro, e você vê aquela cena, né, muitas das vezes, né, misericórdia, Senhor. Né, é isso que ele está falando. Quando olhavam para Jesus, oh, meu Deus, né,
Não quero nem ver do que foi o flagelo, de como ele estava andando daquela via crucis. Isaías estava profetizando isso 700 anos antes. E dele os homens esconderam o rosto. Ele continua aqui no verso 3 e diz, no verso 3 ele diz assim, e dele não fizemos caso. Amados, o sofrimento de Jesus, ele não, naquele momento ali, não produziu compaixão no coração dos homens. Ele não produziu, tanto é que se ele não foi obrigado a levar a cruz. Ele não produziu compaixão. Ele não produziu, falou, peraí, deixa que eu ajudo ele a carregar aqui, vamos ajuntar aqui. Homens falando com aqueles soldados romanos ou algo desse tipo. Mesmo que se levassem algumas chicotadas por falar, por tentar ajudar. Não produziu compaixão. Muitos hoje andam assim, olham para a cruz de Cristo, olham para o sacrifício, né? Vem às vezes filmes e falando sobre a vida de Jesus, muitas das vezes nem se emocionam, nem como se fosse mais um filme. Nem param para tentar imaginar por que disso tudo. Por quê? Para quê? O sacrifício, a humilhação que Jesus passou, o sofrimento, não produziu compaixão. Ele teve a experiência íntima e longa do sofrimento. Ele teve uma experiência não momentânea, como se nós cortássemos, tivéssemos um corte com uma faca, cortando algum legume e tal, e machucasse a mão, e ali passou ali, ou caímos, ralamos o joelho, aquela coisa toda. Não, o sofrimento foi contínuo. A Bíblia fala que homem de dores, verso 3, continua dizendo, homem de dores e que sabe o que é padecer. Irmãos, Deus Filho, na coexistência com Deus Pai, a Bíblia fala que ele criou todas as coisas e o Verbo estava com Deus. E você imagina isso? O sustentador do universo se fez carne, habitou entre nós, cheio de amor e graça e bondade, padecendo, sofrendo, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. E mesmo assim, Jesus sofreu e sofre até hoje rejeição. Verso 3. O mais rejeitado entre os homens. O mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, que lhe chamaram de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão, endemoniado. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu, empolgada com seus milagres. E agora aquela mesma multidão estava ali gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele foi rejeitado, irmãos, pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matá-lo. Pilatos covardemente entregou
a crucificação. Herodes Antipas escarneceu dele. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram-no de blasfemo, cuspiram no seu rosto. Ele foi rejeitado pelos seus apóstolos. Ele foi rejeitado pelos seus apóstolos. Judas o traiu. Pedro o negou 3 vezes, e a última ainda jurando. E os demais o abandonaram, fugiram. Ele foi rejeitado em um momento pelo próprio Pai, quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades. Ele foi feito pecado por nós. E Deus não, naquele momento, Deus não compactua, creio eu, era conjecturando aqui, pensando, Deus não compactua com o pecado, não que Jesus, mais uma vez, Jesus não pecou, ele levou sobre si, é como se tivesse um saco, né, escrito pecado, comparando mal, sobre ele, ele não se contaminou com o pecado, mas ele estava levando o pecado da humanidade. E nesse momento ele clama na cruz, né? Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? E ele ainda é rejeitado, irmãos. Quando amamos mais o pecado e ainda ultrajamos o seu Espírito Santo e ignoramos o sangue da aliança. Todas as vezes que nós colocamos algo no lugar de Cristo, você está rejeitando Ele. Todas as vezes que tudo é mais importante e Jesus, as coisas de Deus ficam em segundo lugar na tua vida, você está rejeitando Ele. Quando você tira Jesus do centro da tua vida, você está rejeitando Ele. Jesus, ele sofreu humilhação por amor a mim e a você. Diz aqui no verso 3: e como um de quem os homens escondem o rosto. O Sinédrio humilhou, cuspindo nele. Os soldados humilharam, açoitando o seu corpo com fortes açoites, colocando sua cabeça uma coroa de espinhos, dando-lhe pancadas na cabeça. Ele foi humilhado ao ter que carregar a cruz do lado de 2 ladrões sem ter cometido crime nenhum. Ele foi humilhado pelo gritar da multidão ao pé da cruz. Ele foi humilhado até a morte de cruz, irmãos. Era a pior forma de alguém morrer naquela época. E o mais humilhante possível. Ele foi humilhado quando clamou que estava com sede. E deram vinagre para ele beber. Jesus, ele suportou sofrimento físico. A Bíblia fala no verso 2, diz aqui: porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ou seja, o horror da cruz, a desfiguração, né, de Jesus pelos açoites, pelo sofrimento, era algo que não tinha, né, como a gente já havia falado, era algo que chegava a dar repulsa. Desfigurou, não havia beleza nele, porque ele foi desfigurado. Ele não na aparência nem formosura, a feiura moral nossa estava sobre ele.
Era a feiura moral da humanidade ali. E é repulsivo. Todos os nossos horrendos pecados lançados sobre ele. Seu rosto ficou desfigurado. Ele foi feito pecado e maldição, sendo bendito de Deus. Seu corpo foi ferido. Ele ficou ensanguentado. Seu corpo se tornou-se cheio de hematomas, chagas. Toda a nossa tragédia foi lançada sobre Cristo. E as piores torturas possíveis. Verso 4 diz aqui: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Ele ficou aflito, ferido, oprimido, transpassado, moído, sofreu castigo, ficou cheio de pisaduras. Ele foi moído e enfermou por nós, por causa dos nossos pecados. Na noite em que ele foi preso, a sua alma estava angustiada, e angústia até a morte. Sendo o libertador, ele foi preso. Sendo santo, foi escarnecido. Sendo justo, foi colocado junto com um criminoso. Sendo o criador, foi cuspido pela criatura, irmãos. Agora, Jesus, machucado pelos açoites, com seu rosto ensanguentado, ele empreende uma longa caminhada até o Calvário, a sua fronte ferida e sangrando, o seu corpo febril lateja, debaixo das chicotadas e empurrões. Começa a grande marcha, irmãos, da morte, a grande marcha para o monte do juízo, o monte do Calvário. A maior marcha da história. Não com cordas, carros de guerra ou carros alegóricos, mas não. O Cristo, o Messias enviado, sofrendo, padecendo na via crucis por mim e por você. Jesus marcha, arrastando consigo todas as máscaras da humanidade. Marcha debaixo de zombaria da multidão. Seu corpo ele titubeia. Caía, mas ele é levantado. Aos empurrões, sob fortes açoites, ele prossegue a marcha, ele não desiste. Ele não desiste de mim e não desiste de você. Ele não desiste de pagar o preço pela minha vida e pela sua vida. Ele não desiste de nós. Ele não nos deixa para morrer eternamente, mas ele continua para nos dar vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Irmãos, Jesus pagou um alto preço por nossas vidas. Jesus, ele moveu, ele mudou as circunstâncias das nossas vidas. Sabe, esse mundo quer impor na tua cabeça, nas nossas cabeças, que vida é andar de carrão, que vida, ter uma vida em abundância, é ter várias casas, vários carros, é você andar de uma forma snob. Não, vida não é isso, isso é morte. Vida é renúncia, vida é doação, vida é se dar a Deus, vida é viver uma vida transformada, vida é viver como Cristo, negando as coisas desse mundo e vivendo para Deus, mortificando a tua carne e vivendo para Cristo. Amados, olhe para Jesus, traga à memória o sacrifício do nosso Senhor na cruz do Calvário, porque Jesus, ele veio para te dar vida. Ele entregou, ele deu a vida dele, mas ele ressuscitou no terceiro dia para te dar vida em abundância, ou seja, a eternidade. Queridos, não deixe ser levado para as coisas desse mundo. Essa questão que nós estamos vivendo aí é Deus chamando a atenção, mostrando que nós não somos nada.
Não somos nada. Que nós dependemos dele em todo o tempo, que nós precisamos dele em todo o tempo. Não se deixe levar, irmãos, pelas bonanças dessa vida ou pelo prazer desse mundo. Traga sempre a memória. Por isso que Jesus instituiu a Santa Ceia, para nós trazermos sempre a memória do seu sacrifício, o seu amor por nós. Que o amor de Cristo, irmãos, o sacrifício de Cristo esteja sempre em sua mente, em seu coração, em nossas mentes e em nossos corações. Que em todo momento, irmãos, venhamos reconhecer a Cristo, tendo temor e amor e paixão pelas coisas de Deus, por aquilo que Deus colocou em vossas mãos. Ame o Senhor, irmãos. Como diz no primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu intelecto, com todo o teu entendimento. Pois ele veio, cumpriu a promessa, a maior promessa. Jesus deu sua vida, ressuscitou o terceiro dia e nos deu vida e vida em abundância. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, e que os vossos pensamentos estejam sempre voltados para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Oremos. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, quero, junto com os meus irmãos, pedir perdão pelos nossos pecados. Perdão por todas as vezes, Senhor, que nos deixamos levar pelas influências desse mundo. Perdão por todas as vezes, Senhor, que muitos nos deixamos fazer a nossa vontade e muitas das vezes não fizemos a sua vontade, a tua vontade. Pai querido e amado, envolva cada coração e cada mente nesse momento, cada pessoa que está junto comigo, Senhor, nessa oração. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, continue iluminando a mente, aquecendo o coração dessa pessoa através do teu Santo Espírito. Que o Senhor continue mostrando, Senhor, o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, que és tu, Senhor Jesus Cristo. Por favor, meu Deus, não deixe ninguém ser enganado, iludido, nem por esse mundo e nem pela sua própria vontade, mas que seus corações estejam derramados diante de ti. Pai querido, nós dependemos do Senhor e precisamos do Senhor em todo o tempo. Continua, Pai, abençoando, continua, Pai, nos movendo de acordo com a tua vontade. Continua guiando os nossos passos, Senhor, nos direcionando em todo momento. Toma, Pai, essa semana em tuas mãos. Abençoe, Senhor, tudo o que vamos fazer, aonde colocarmos a planta dos pés, a palma das mãos, que o Senhor venha, ó Deus, nos abençoar, Senhor, abençoar as pessoas, abençoar, Pai, cada irmão. Toma, Senhor, o nosso bairro em tuas mãos, abençoa este lugar. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, das famílias, das pessoas que estão perdendo seus empregos, das pessoas, Senhor, que estão enfermas. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia, cura, sara, Senhor, salva, liberta, Santo Deus. Pai querido, em nome de Jesus nós te pedimos. Senhor, nós dependemos de ti e colocamos tudo em tuas mãos. Nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado para com as nossas vidas, para com a Igreja Cristã Nova Vida aqui em Mambucaba, para com cada pessoa, Senhor, que está assistindo esse vídeo. Senhor, que o Senhor derrame das tuas bênçãos sem medida, Senhor, e continue, ó Deus, firmando seus corações na rocha eterna que é Cristo Jesus.
É o que nós te pedimos, Senhor, em unidade em Cristo, em nome de Jesus. Todos digam amém, amém, graças a Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Saudades e um grande abraço meu. E qualquer coisa, meus irmãos, podem me ligar em nome de Jesus. Eis-me aqui, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe.